Essa era a liturgia. Agora vem o templo e segue a mesma liturgia. Agora existe um povo com lei. Quando Paulo diz Moisés, ele diz lei. Agora tinha um povo espiritual. Agora tinha na terra um lugar, de novo, que Deus disse: quando este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus erros e orar a mim, eu ouvirei dos céus a oração que for feita neste lugar, porque aqui eu habitarei. Agora tinha Deus espaço de ser adorado de novo. Agora tinha um povo que ligava terra e céu e terra, ligava o humano a Deus, a esperança de toda a terra, de todas as famílias. Mas a lei, veja que o texto que nós lemos diz que Deus deu a lei a Israel para destacar o pecado, para dizer: agora vocês sabem o que é certo e o que é errado. Agora vocês sabem ser santo e não ser. Mas a lei não foi capaz, nem o sangue de novilho, de vencer o reino do pecado e da morte. A morte e o pecado vêm. O pecado entra em Israel e afasta Israel de Deus. O pecado vem com a contundência tão grande que o único lugar agora de adoração é destruído e se torna cinzas. E de novo o pecado e a morte venceram. Aí Deus, 70 anos depois, não desiste. Vai buscar só os cacos de Israel. E como era um projeto de revolução, de nos alcançar a todas as famílias, Deus diz por meio de Ageu: recomece. Eu não desisto de vocês. E eu prometo a vocês que a glória da segunda casa, a glória do recomeço, vai ser maior do que a primeira casa. Mas o pecado e a morte não deixam. O pecado e a morte. Israel recomeça, mas não tem mais pureza. Veja que o último profeta do Velho Testamento, ele diz: aquela aliança que Deus disse, os animais do sacrifício tem que ser puro. Malaquias diz que a insensibilidade do povo de Israel foi tamanha, o pecado abundou de uma forma tamanha, que os animais que eles traziam para o culto de sacrifício eram cheios de bicheiras, de bichos, animais cegos e aleijados. Veja o que é que Deus diz. Vocês dizem pela boca de Malaquias que o pai merece respeito e o senhor merece honra. Se eu sou pai, cadê o meu respeito? E se eu sou senhor, cadê a minha honra? Ele diz: vocês estão dando mais valor e dando sacrifício melhor aos políticos de vocês do que a mim. Ele diz: vamos oferecer isso que vocês trazem para mim ao governador de vocês, ver se ele aceita. Aí agora vem o pecado e a morte e diz: não tem mais jeito, e pede uma nova audiência, conjecturando no contexto definitivo, porque o reino da morte ninguém venceu desde Adão até Moisés. O período da inocência e o período da lei, a morte com o pecado venceu tudo. Aí agora, com mais robustez ainda, aí vem o capítulo: Deus silencia. E no meio desse silêncio dá-se a entender, na minha visão, que é o que Deus mostra a João no Apocalipse.
Capítulo 4, João, quando é revelado a ele por dentro do céu, ele vê um trono armado, um trono de julgamento. E no capítulo 5, ele diz que o próprio Deus pediu para o anjo, aos anjos, procurar um promotor, procurar um homem que se pusesse diante dele e do ser humano, para interceder e aceitar a sua causa. Ele disse: procure um homem, procure um advogado bom, que assumam a causa deles. E os anjos desceram, vasculharam tudo, e João diz que eles voltam com a resposta: ninguém, Senhor. Procuramos no céu, procuramos na terra, procuramos debaixo da terra, e ninguém foi achado digno de ter álibi, de ter apelação para desatar a sentença que está na sua mão. Ninguém foi achado digno de desatar o livro, nem sequer de olhar para ele. Era a nossa sentença condenatória. Porque quando Paulo fala aos gentios de Efésios, ele diz que neste período, ele diz: há tempo passados, vocês estavam mortos, condenados pelas vossas maneiras de viver. Ele diz: vocês viviam no mundo na concupiscência da carne, vivendo mortos, sem Deus, sem paz e sem aliança com Israel. Em outras palavras, vocês já estavam condenados, porque ninguém foi achado digno. De Adão até Moisés, a morte e o pecado venceu. Quando nós fazemos uma retrospectiva, olha o que Paulo diz, quando você conjectura com João: até aqui ninguém foi achado digno, no período do silêncio. Quando você vê, Paulo diz que o pecado entrou pelo homem, e Deus não imputou o pecado, porque não havia lei. Mas o pecado abunda, e o pecado vence com a morte a Adão. Eu estudei um pouco sobre o contexto do corpo de um cadáver, e eu achei interessante que quando um ser humano morre, por exemplo, se qualquer um de nós morrermos hoje, parou de respirar, acabou. Então vem um processo de autodestruição, chamado decomposição. E o primeiro estágio da decomposição é a autólise. E esta autólise é o processo destrutivo do cadáver. E ela começa como? Primeiro, ela para a corrente sanguínea. Ela tem de 1 a 12 horas para cumprir esse processo. Então, quando morre, é assim que ela vence, era assim que ela reina. Então, primeiro para a corrente sanguínea, depois de 1 hora do morto, e a sequência, ela vai esfriar o corpo. Com a corrente sanguínea, a autólise faz é esfriar o corpo. E quando ela esfria o corpo fica pálido. Então de 0 a 12 horas ela conclui a primeira etapa. Aí vem a segunda, que é a putrefação. Ela tem de 12 a 24 horas para destruir o tecido do cadáver. Então a putrefação, ela vai deteriorar o tecido do morto. E aí quando ela termina com 24 horas, vem a colonização. Porque como ela detonou, apodreceu, a colonização é a chegada das lavras, dos insetos, dos animais ou dos insetos que vão se alimentar do cadáver. Então eles têm até 40 e poucas horas em uma temperatura ambiente. Então Paulo diz que pelo só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e aonde o pecado abundou, a morte reina. Ele diz que Adão, mesmo sem ser imputado, foi também vencido por o pecado e a morte. Mas ele diz que Adão gerou a Sete. A geração de Sete foi levantada para vencer, mas o pecado e a morte apodreceu ele e a sua geração. Mas diz que depois dele veio Enos, e nos dias de Enos buscaram o espiritual. Diz a Bíblia que nos dias de Enos voltaram a invocar o nome de Deus, mas o pecado e a força do reino da morte destruiu a geração de Enos. A Bíblia diz que Deus insiste. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, e Jared gera Enoque. Enoque disse: eu não me dobro, eu não me venço. Aí Deus disse: então eu vou te tirar daí, você não vai ver a morte, eu vou dar um exemplo para a geração futura. Arrebatou sem ver a morte.
Mas ele gerou Metusalém. Metusalém viveu 969 anos e não venceu. Mas Deus não desiste, ele gera Lameque, e Lameque gera Noé. Noé gera Sem, Cã e a Jafé. É aqui que a graça vem, porque o pecado e a morte reinou e destruiu. Só se salvaram 8 almas por meio da graça. Depois do dilúvio, Deus não desiste. A Bíblia diz que Deus escolhe Sem, os semitas. E os Sem agora tinha a opção de vencer o pecado, mas não vence, é apodrecido pela morte. Aí diz a Bíblia que Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elar, Elar gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus vai buscar Abraão, vai criar o projeto espiritual. Abraão é chamado amigo de Deus, é chamado pai da fé, mas o pecado e a morte apodrece Abraão. Mas ele gera Isaac, gera Jacó. Jacó luta com Deus e vence, mas a morte apodrece Jacó e o pecado domina. Mas ele gerou Rubem, Simeão, Levi e Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Isacar, José e a Benjamim. O pecado e a morte vence um por um. Mas Deus pega Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Naasson, Naasson gera Aminadab, gera Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei um que vai dar certo, achei um que vai cumprir o desejo do meu coração.